sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é livros, e vou-te falar sobre os meus livros favoritos e como eles me inspiraram em determinados momentos da minha vida, porque às vezes a leitura também é algo que nos inspira, às vezes até mais do que nós podemos imaginar, por isso, anda daí que eu tenho muito para te contar. Olá a todos, se vocês não me conhecem, o meu nome é Teresa Silva e eu falo sobre conteúdos de produtividade, organização pessoal e estilo de vida, para que realmente a vida seja um bocadinho mais bela e não seja só aquela coisa do casa, trabalho, trabalho, casa e rotinas da vida, não é? E que as coisas sejam um bocadinho melhores e mais leves para todos nós. E porque ler é, como vocês sabem, um dos meus hobbies favoritos, porque ler é uma das minhas maiores fontes de inspiração e porque ler realmente é algo que nos faz bem e acho que todos nós devíamos praticar um bocadinho esta coisa da leitura. Eu decidi trazer-vos 6 livros que me inspiraram muito e que foram os meus favoritos de todos os tempos e olhem que eu já leio há muitos anos. Por isso, vamos lá ver as minhas sugestões literárias. O primeiro livro eu li na altura, foi antes de entrar para a faculdade. Chama-se Profecia Celestina, de James Redfield. E é um livro muito interessante, porque ele saiu um bocadinho depois daquela altura que andam muito na moda o segredo e essas teorias dos pensamentos positivos e toda esta, coisa à volta de se pensarmos positivo, teremos coisas positivas. O livro é em estilo, não é, de história, ok? Mas fala realmente sobre uma pessoa, já li o livro há muitos anos, mas basicamente o contexto é um bocadinho esse, não é? O fulano da história, já não personagem principal, como já vos disse, já foi há muitos anos, mas ele anda em busca realmente de encontrar um propósito, ele vai conhecendo várias pessoas, o que dá aqui um bocadinho a fazer aquela minha teoria, não é? Do tudo acontece por um motivo, então ele vai se cruzando com pessoas e todas essas pessoas têm algo para lhe ensinar sobre a sustentabilidade, sobre a maneira que nós pensamos, sobre a maneira que nós reagimos perante os outros, ou seja, é um livro muito interessante, principalmente para quem quer começar a ter novas perspectivas sobre a vida, não é? Aquela pessoa que sente necessidade de começar a ter abordagens diferentes na vida, pode ler à confiança este livro, porque vale mesmo muito a pena nesse sentido. É muito bom para quem quer explorar novas ideologias de vida, digamos assim. Depois, outro livro que eu gostei muito, não foi assim um livro, mas foi um livro que eu gostei bastante, que é O Jogo do Acaso, de Penny Vizenci. Eu já falei da Penny Vizenci no blog há algum tempo e gosto bastante desta autora porque ela faz uma crítica social muito, muito boa. E depois tinha aqui uma coisa fantástica que eu adoro em todos os livros dela. Trouxe este, por exemplo, podia ter trazido o Escândalo, que também é brutal. Aliás, foi o primeiro livro que eu li dela e gostei, adorei, fiquei completamente rendida. E é as críticas sociais que ela faz, principalmente porque ela fala muito das elites inglesas, mas elites modernas, e fala muito, né, do impacto do estatuto social e do que é que acontece quando nós deixamos de ter aquele estatuto ou quando nós começamos a pensar um bocadinho fora daquele estatuto, quando deixamos de corresponder aos padrões que aquele estatuto nos exige, e eu gosto bastante disso, não só pelos romances, porque pronto, as histórias de amor acabam por ser todas um bocadinho iguais, a parte social que se analisa nos livros dela é muito boa. O próximo livro é Não Contes a Ninguém, de Greg Olson. É um livro que é muito forte de ler, ok? É um livro que inicialmente eu comecei a ler, não dava nada por ele, mas eu sou uma pessoa teimosa e continuei. E fiquei chocada, mesmo muito chocada, porque chegamos a um ponto em que estamos a ler e não queremos parar, porque ou das duas uma, melhor, ou precisamos mesmo de parar porque estamos tipo em choque e precisamos fazer uma pausa porque não conseguimos continuar a ler tanta maldade junta, ou então que nós temos que continuar a ler porque nós queremos saber como é que isto vai acabar o mais rápido possível, porque uma pessoa já não aguenta mais. É a história de 3 irmãs. Aliás, isto é baseado em factos verídicos, só que por isso é que também é tão chocante este livro, porque isto aconteceu mesmo, que eram vítimas de violência, mas violência muito agressiva mesmo, da parte da mãe. Aquela mulher era um monstro e vocês vão perceber ao longo da história, não vos vou dar spoilers,
mas há crimes envolvidos no meio, há maus tratos, há toda uma necessidade de uma família se proteger e se reconstruir para evitar realmente que o padrão se repita, digamos assim. Eu não posso falar muito mais sobre este livro, sendo vos dar spoilers e obviamente estragar tudo, não é? E eu também não quero fazer isso a vocês. Outro dos meus livros, e foi na altura em que eu passei um bocadinho daqueles livros de mais infantos-juvenis, né, para uma literatura adulta, e eu, claro, como não gosto de fazer as coisas por menos, eu comecei logo a minha leitura, tipo assim, por um Código da Vinci. Já andava, foi na altura, assim, o boom do Código da Vinci, e eu já andava aqui a querer fazer esse salto, não é, entre a literatura infantil-juvenil para, assim, livros um bocadinho mais, não um bocadinho, não, completamente adultos. E eu achei, por que não, livros sobre história, sobre crimes, sobre, pronto, peguei no Código da Vinci. Este livro, nós sabemos, e também já falei de Dan Brown no blog, é um autor fantástico. Ele sabe fazer a dosagem certa entre narrativa, entre ação, entre momentos parados, criar personagens que nós, tipo, quem é que não gosta do Robert? Tipo, toda a gente gosta do Robert, tipo. Por isso, ele é muito bom. Ele, como escritor, podem dizer que ele copiou as histórias de. Aliás, já ouvi teorias que ele copiou as histórias de Humberto Eco. Podem dizer que ele. Opá, mas ele, como escritor, eu adorava. Eu, quando crescer, eu quero ser como ele e escrever narrativas como ele escreve, porque ele escreve muito bem. E pronto, este livro marcou-me principalmente porque foi essa tal transição, né, entre os livros infantis juvenis para os livros mais adultos, os livros de crescidos. E ainda bem que eu comecei por este, porque não consigo mais parar de ler. Depois disto, e não tive medo de ser calhamaços, ou seja, foi um calhamaço que foi prazeroso e não me traumatizou de forma nenhuma. E agora, os meus favoritos dos favoritos dos favoritos, tipo, para mim são os melhores livros de sempre. Não vêm livros de autoajuda, achei que nem devia trazer muitos para aqui de autoajuda, trouxe a Profecia Celestina, mas aquilo também é ficção, por isso também não se perde muito. O meu primeiro livro favorito, As Ruínas de Scott Smith. Meu Deus! Eu comprei este livro numa promoção e nem sabia o que é que estava a comprar, basicamente. Mas eu comecei a ler, e vocês sabem que eu sou fã de filmes de terror, e foi assim, dos poucos livros de terror, já tinha lido outros, mas este livro, enquanto vocês não conseguem perceber o que está a acontecer, ou seja, ele dá-vos a descrição do que está a acontecer, mas vocês não conseguem perceber o que está a acontecer. Ou seja, vocês sabem que está ali qualquer coisa, ou seja, é como se vocês estivessem junto com os personagens naquele local. Pronto, eu não posso dar spoilers, não é? Mas é como se vocês estivessem, porque vocês sabem que está a acontecer qualquer coisa, vocês conseguem perceber que há ali qualquer coisa muito estranha a acontecer, vocês conseguem sentir o medo, vocês conseguem sentir o pânico porque eles estão sem água, eles estão sem comida, eles estão numa situação muito, muito complicada, mas não sabem o que é. E depois as personagens. Pronto, tem aqui personagens que tipo, não lembram nem ao Menino Jesus e que eu tipo testei, mas tem, eu acho que uma das minhas personagens de sempre, no contexto de terror, porque, sejamos sinceros, nós temos muitos clichês nos livros e nos filmes de terror, não é? E aqui tem uma personagem que é efetivamente inteligente, é uma pessoa que efetivamente estava preparada para lidar com a situação. E foi um dos meus maiores choques no meio desta história. Não posso dar um spoiler, mas eu posso vos dizer que fiquei chocada quando pronto, aconteceu qualquer coisa, que não vos posso dizer o que é, que mudou o rumo da história toda, e eu aí percebi que, pronto, e eu comecei aos berros cá em casa e a minha mãe teve que ver o que é que foi, porque pela primeira vez um livro deixou-me mesmo revoltada. Pronto, é só para vos dizer que, sem dar spoilers, que este livro, se gostam de terror, este livro vale muito a pena. As Ruínas de Scott Smith. E depois o meu livro, que é o meu livro de conforto. Vocês devem estar a dizer que não é muito conforto, não é? É um livro quase 900 páginas ou mais, até vou confirmar, mas acho que é 900 páginas. Não, 782, pronto, 800 páginas quase. É um livro de conforto porque eu também, mais uma vez, já falei de Leslie Pierce no blog, é a minha escritora favorita. Não pelas histórias em si, mas pelas heroínas femininas que ela cria. Ela cria heroínas femininas muito fortes. Ela cria heroínas femininas muito inspiradoras, e estamos a falar de mulheres que são exemplos para outras mulheres como nós que lemos. São mulheres de outras épocas, mas que já têm, ou seja, já sabem o que é que querem, já sabem, ou melhor, que se estão a formar para serem aquilo que querem. E é o caso deste livro. Este livro começa com uma miudinha, né? Ela vai crescendo, vai passando por N situações de vida que não lembram, às vezes, nós pensamos tipo, gente, tipo, não pode piorar, piora.
Estávamos a falar aqui de relações, de amizades, de crescimento profissional, de partir em busca de sonhos, ou seja, o livro também se chama Segue o Coração e Não Olhes para Trás. Aliás, Não Olhes para Trás é o conselho que o pai lhe dá no início do livro, quando ela tem uma oportunidade de sair não é sair da pobreza, mas de arranjar um trabalho melhor, não é? Porque, se não estou em erro, ela vendia flores no mercado e ela era muito pobre. E arranja a possibilidade de ir como governanta, se não estou em erro, para uma casa. Eu só sei que a personagem Matilda é tipo a minha personagem favorita de todos os tempos. Ela passa por coisas tipo brutais, ela passa por situações muito marcantes e ela sempre consegue, de uma forma ou de outra, não é, ver o lado positivo. Consegue, muitas vezes ela não vê o lado positivo, mas ela sabe que tem que seguir em frente, ou seja, é um bocadinho aquela questão do enfrentar o touro pelos cornos, não é? E ela vai e faz o que tem que ser feito, por isso é muito bom. Não se assustem com a parte das 800 páginas, também tem que há partes do livro que são um bocadinho mais maçudas e um bocadinho mais aborrecidas, não é? Principalmente quando há aqui a descrição de uma viagem que ela está a fazer, mas acreditem que vale a pena, porque os momentos de calmaria deste livro são apenas para dar ali eu acho que mesmo, tipo, coitada da personagem, deem-lhe uma pausa, não é? Deixem-na ser feliz por um bocadinho, antes de vir outra enxurrada de acontecimentos que vão dar uma reviravolta completa à vida da Matilda. Por isso, aconselho fechariamente este livro. Não se assustem pelo volume, ok? Vale mesmo a pena. Agora a minha pergunta é tentar perceber, vocês já leram algum destes livros? Conhecem alguns destes autores? Se já leram alguns destes livros, o que é que vocês acharam? Qual é a vossa opinião? E deixem-me também no comentário qual é o vosso livro favorito, porque quando você vai procurar novas inspirações, por isso essas dicas são sempre bem-vindas. Se gostaste deste conteúdo, já sabes, deixa o teu like, subscreve o canal e se gostas de conteúdo de literatura, livros, escrita criativa, segue-me também no Substack. Por lá eu falo muito sobre escrita criativa, vocês sabem, eu já escrevi alguns livros, estou agora em processo de criação de uma nova obra, por isso eu partilho por lá alguns conselhos de escrita criativa, algumas desabafos sobre o processo de escrita atual e tenho certeza que se és amante de livros e de literatura e de leitura, vais gostar de me seguir também por lá. Fica bem? Tchau!